Alô pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Hoje é um dia de chuva aqui no Rio de Janeiro, né? E vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 26 de setembro a 2 de outubro, né? Começamos um novo mês de outubro, mês que o livro Get Back já saiu, já vi algumas pessoas curtindo o livro em casa, tem as fotos incríveis. E já quem quiser pedir o seu, é bem interessante, é um livro bom, tá, entende? Mas o que eu vi até agora de fotos, claro, sensacional, a parte escrita ali é também interessante, mas a gente quando é fã espera sempre mais, a gente nunca está satisfeito, não adianta, entende? E outubro, né, é o mês né, do aniversário, né, de John Lennon, dia 9 de outubro, né, que vai ser no sábado. Então, vamos lá, vamos para o resumo da semana, de 26 de setembro a 2 de outubro, do Diário dos Beatles. A primeira postagem, matéria, eu vi uma matéria muito boa, enorme, da The Guardian, o jornal inglês. Aí eu peguei o texto e falei, nossa, isso aqui é muito grande. Aí eu reparei que parecia que estava dividido em quatro. Eu decidi dividir em quatro partes, cada um com um subtítulo, de acordo com estava a matéria, porque você sentia que numa falava de um assunto, numa falava de outro, então eu quis separar, né? Pois bem, então vamos lá. Essa matéria foi escrita pelo John Harris, editor do livro The Beatles Get Back, entende? E ele está dividido em quatro partes, é bem interessante, tem novidades ali que realmente eu não sabia, como essa primeira postagem. O outro lado das sessões Let It Be, parte 1, a caminho de navio, show na Líbia, é isso mesmo. O jornalista britânico John Harris é o editor do livro The Beatles Get Back, que será lançado em outubro. Ele teve acesso a fitas de áudio com conversa entre os quatro dos Beatles durante as sessões Let It Be, quando as câmeras estavam desligadas. Essas transcrições estarão no livro. O novo documentário do diretor reúne horas de filmagem nunca antes vistas para dissipar muitos mitos sobre os meses finais da banda. John Harris, que estava envolvido no projeto, conta a história interna em uma reportagem do The Guardian, que será contada em quatro partes. Aqui. A primeira parte é sobre o projeto inicial, né? No papel, né, no início, né, o projeto era deles gravarem um filme, se reúnem no estúdio para gravar umas músicas, e isso sendo filmado para uma grande apresentação. O problema é que eles estavam decidindo em quais lugares estavam querendo, né? Pois bem, não estava claro onde o evento aconteceria, mas à medida que os ensaios nos estúdios de cinema de Twickenham continuava, um de seus associados teve a ideia de viajar para a Líbia, onde se apresentariam nas ruínas de um famoso anfiteatro, parte de uma antiga cidade romana chamada Sabratha. Enquanto o plano era discutido em meio a cenários e mapas, em uma tarde de quarta-feira, um novo elemento foi adicionado. Por que não convidar algumas centenas de fãs para se juntar a eles em um transatlântico especialmente fretado? Nos dias anteriores, John estava quieto e retraído, mas agora parecia transbordar de entusiasmo. O navio, disse ele, poderia ser o cenário para os ensaios gerais. Ele imaginou o grupo cronometrando seu set de modo que eles caíssem em um momento musical cuidadosamente escolhido assim que o sol surgisse sobre o Mediterrâneo. Paul McCartney parecia igualmente entusiasmado. Parece uma aventura, não é? Aí Ringo disse que preferia fazer o show no Reino Unido, mas não descartou a viagem.
Aí ele falando, não estou dizendo que não vou. Ele ofereceu o que soou como se estivesse aberto à persuasão. Mas George Harrison, como sempre, que era um dos embarques você começa a descobrir no filme, George Harrison realmente demonstrava menor interesse em mais nada com a relação de Beatles, né? Não estava interessado. Ele temia ficar preso em um grande barco de gente por 2 semanas. A ideia de chegar de navio a Lívia, ele insistiu, era muito cara e insana. Quando Lennon sugeriu que eles poderiam conseguir um cruzeiro de graça da PO, Harrison enfatizou que, apesar de sua celebridade, os Beatles tinham uns problemas até mesmo para conseguir amplificadores de guitarra de cortesia. Então eles tiveram outras ideias, como o Royal Albert Hall, Taste Gallery, um aeroporto, um orfanato, casa de parlamento e tal. E como sempre, Harrison cortando todas. Na verdade, 2 dias depois da conversa mais longa sobre Sabratha, lá na Líbia, Harrison saía temporariamente dos ensaios com a linha inexpressiva: vejo vocês nas boates. É que depois deles terem tocado aquela briga que vocês veem no filme Larry B entre o Paul e o George, eles foram comer, né? Aí no meio ali no almoço, no comer e tal, o George falou: olha, tô saindo da banda. Eu falei: ué, quando? O John perguntando. Eu falei: agora. Aí o John falou: tá bom. Aí o Jorge acabou de comer e tal, aí falou: vejo vocês na boate. Foi embora. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. John então foi o que mais ficou furioso. No final houve um compromisso. Tendo começado a trabalhar em Tirana, os Beatles se mudaram para um estúdio improvisado no porão da Savile Row, número 3. O endereço no centro de Londres, que era a casa de sua empresa, a Apple. E no final acabaram se apresentando. O Paul George voltou a se encontrar depois de se acertarem, trouxe Billy Preston e se apresentaram no alto do prédio, no dia 30 de janeiro. Pois bem, esse foi o final de 4 semanas de filmagem e gravação, que acabou resultando em um longa-metragem de 80 minutos titulado Larry B, e o álbum de mesmo nome. Bem, vamos para mais outra matéria. Continuando com aquela história do The Guardian que eu falei. Vem agora a parte 2. O outro lado das sessões Larry B. John e Paul ajudam George Harrison em Something. O que aconteceu? O que então aconteceu conforme a ideia do show diminuiu e o grupo escolheu a opção padrão de fazer outro álbum, né, seguindo a rotina, retratado como um ponto baixo de todos os tempos, né? E durante a sessão, durante as sessões, o John falando: mesmo o maior fã dos Beatles não poderia ter sentado durante aquelas 6 semanas de miséria. Foi a sessão mais miserável do mundo. E tal. Eles estavam odiando aquelas sessões, porque eles viram que aquela ideia de fazer show e tal, não sei o que, então caiu por terra. Quando eles viram que ia ser mais um disco, baixou ali um desânimo total e tudo, né? Mas mesmo assim, mostrando aquele desânimo e os conflitos entre eles, nessa parte eles mostram que a sessão Larry B, eles produziram um número de música muito grande. Muito grande. Você vê que eram tantas músicas, foi uma época que eles estavam compondo tantas músicas, tinha uma matéria para o Larry B, para o Abbey Road, ainda sobrou para os discos solos. Então era muita coisa. Então havia um conflito ali, uma briga, né, porque o pessoal não sabia para que direção estava indo, né, já que a ideia de filme estava indo para água abaixo, né. Na segunda parte da matéria do The Guardian, o editor do livro The Beatles, Give Back, John Harris, narra outra parte interessante: o trabalho em conjunto em uma música de George Harrison. Esta é a revelação central do projeto Give Back. Depois que Jackson começou a trabalhar nas pressas,
Esse é o John Harris, o editor do livro, falando. Fui abordado pelo executivo da Apple, Jonathan Clyde, para escrever um livro que eu acompanhasse, que é esse, The Beatles Get Back. Ele me contou sobre as longas horas de conversa e criatividade no set que foram capturadas em 2 gravadores girando constantemente, mesmo quando as câmeras não estavam filmando. Algumas dessas coisas foram reproduzidas em um livro que veio com as primeiras impressões do álbum Let It Be. As primeiras edições do álbum Let It Be, em 1970, vieram uma caixa, vinil, livro e tudo. Quem é muito procurado pelos colecionadores, quem consegue essa primeira edição, realmente não é fácil. Feito pelo produtor americano Phil Spector em 1970, agora a ideia era propor algo mais exaustivo e definitivo para esse novo livro. Nas semanas e meses seguintes, esse é o John Harris falando, recebi 21 livros encadernados em espiral, com transcrições meticulosas, e tive acesso a todas as gravações de áudio. Também me emprestaram um iPad da Apple, que continha quase todos os juncos restaurados, uma caixa mágica de revelações que preencheu muitas lacunas, permitindo compreender as nuances do diálogo por meio de expressões faciais e assistir às cenas sem áudio. Editar essa montanha de matéria-prima em um texto de 50 mil palavras, cerca de metade, reproduz material que não está nos nossos novos filmes. Foi um processo demorado, mas a cada dia trazia surpresas e prazeres. Isso quer dizer, o que tem no livro, a conversa entre eles, que aparece nessas 4 partes que eu botei aqui, não tá no filme, não vai estar nesse filme Get Back. Não vai estar, porque são áudios gravados sem a câmera desligada. Então tem ali conversa entre eles. Interessante. Como essa. O George falando. O que poderia ser? É como se eu pensasse no que me atraiu, falando sobre Something. Aí o John falando, basta dizer o que vier na sua cabeça cada vez. Me atrai como uma couve-flor, até que você receba a palavra e você sabe. Aí o George, sim, mas já passei por este há 6 meses. John falando, você não teve 15 pessoas se juntando, no entanto. Aí o George, não, eu quero dizer apenas essa linha, eu não conseguia pensar em nada como um... Aí o John canta, something in the way she knew, attract, agarra, em vez de atrai. George falando, mas não é tão fácil dizer. Aí o John dá uma ideia de uma outra linha, né? Traduzindo em português, me agarra como uma rock tonk do sul. Aí o George Heleno começa a cantar Something in the way she moved and the like, lá, 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 e tal. Aí depois vem John, me agarra como um macaco e uma árvore. Aí John e George cantam Something in the way she moved, and all I have to do is think to her, something in the way she shows. Aí já começa a encontrar, você vê que eles estão trabalhando na letra. Aí o Harrison canta, atrai como uma romã, poderíamos ter isso, atrai como uma romã, e aí eles rindo. John e George cantando de novo o trecho, né? Mas aqui é de uma forma diferente, né? Algo na maneira como ela se move, me atrai como uma mariposa para o granito. Aí o George fala romã, aí o John couve-flor. Outra matéria. Na parte anterior, né, sobre Something, eu já comecei a botar lá mais fotos do livro, né? Então fotos inéditas que eu nunca vi. Eu acho que ninguém, são fotos assim incríveis. Nessa terceira parte, eu botei fotos do George no piano, exatamente correlacionado ao texto, tudo a ver. Então essa é a terceira parte, essa é outra matéria. O outro lado das sessões Let It Be, com uma ajuda de meus amigos. Você vê que continua trabalho em conjunto. No dia anterior, George havia chegado à Apple vestido com um terno branco e camisa roxa, deslumbrante. Mesma roupa que ele usou na premiere do filme On The Wall, em 68. Sentou-se ao piano e estreou outra música.
Se você quer um antídoto instantâneo para a ideia de que as sessões de Larry B foram completamente miseráveis e rancorosas, o que seguiu é perfeito. Mostra eles trabalhando mais uma vez. Né? Paul McCartney falando, como vai você? George, fui para a cama muito tarde. Eu escrevi uma ótima música, na verdade. George falando entusiasta, né? todo entusiasta, feliz, um rock. Aí o John, tão chapado quando você chega em casa, eu fico tão chapado quando chego à noite. George falando, sim, é ótimo, não é? Aí o John, eu estava sentado lá ouvindo os últimos takes, o que teve hoje. Você sabe, eu pergunto a ela, a Yoko, nós tivemos alguma coisa ontem? A Yoko Ono, você fica simplesmente chapado no geral. Aí o John falando, só quero, eu simplesmente não consigo dormir. Aí o George Harrison, eu fico pensando, eu vou para a cama agora. Então eu continuo ouvindo a sua voz de cerca de 10 anos atrás dizendo, termine a música imediatamente. Assim que você começar esta, você acaba esta. E você uma vez me disse isso. Aí o John falando, música, mas eu nunca faço isso, no entanto, não consigo fazer isso, mas eu sei que é melhor. Paul McCartney para George, bem, como se chama? Aí o George falando, não tenho título, talvez você possa ver algum título em algum lugar. Na verdade, eles estavam, aí o George senta no piano, como aparece nas fotos, tomara que apareça isso em vídeo, eles tocam One Brown Shoe, música que seria lá do B de Ballad of John e Yoko. Interessante que nas fotos que exatamente mostra, McCartney senta na bateria e depois pega a guitarra de cabeça para baixo. Billy Preston toca no baixo, tá lá as fotos na postagem. E mais tarde, no mesmo dia, os 5 gravaram uma versão soberba de Give Back, a montanha russa de rock and roll. Aí o produtor, né, o responsável pelas mixagens, né, lá Chris Jones, isso é tão bom, isso é ótimo. O engenheiro de gravação e produtor encarregado em colocar tudo na fita, Cliff Jones. Quando George Martin, seu produtor habitual, entrou e viu as sessões, ele ficou mais feliz. Ele falou, vocês estão trabalhando tão bem juntos, vocês estão olhando para o outro, estão se vendo. Está apenas acontecendo. A música estava saindo deles, não apenas as melhores canções que seriam interpretadas no filme Larry B, uma faixa título, Get Back, The Long Wide Road, Two of Us, Don't Let Me Down, mas um grande pedaço de Abbey Road e outras criações destinadas aos seus álbuns solos. Nesses áudios mostravam também, que as câmeras não capturavam, mostravam muitas conversas entre eles, como eles falavam sobre Liverpool, Hamburgo, o que eles comeriam no almoço. O favorito de George Harrison era cogumelos grandes, frescos, não cortados. E suas ressacas, né, o Ringo falando, não vou mentir, não sou muito bom. Eles costumavam discutir o que tinha passado na TV na noite anterior, desde Peter Cook lutando com Zsa Gabor, até a ficção científica da BBC, Two. E falar sobre político, como a mensagem do político Enoch Powell. E uma conversa sincera sobre Martin Luther King. Houve também centenas de menções em outros músicos como Fleetwood Mac, Frank Sinatra, Bob Dylan e The Band, Wilson Pickett e Aretha Franklin. Bem, outra matéria. Continuando, quarta e última parte dessa longa matéria, foi escrita pelo editor do livro The Beatles Give Back, dando um gostinho desse livro. Voltando a lembrar de novo, isso aí são tudo conversas tiradas de fitas de áudio, de microfones que ficaram ligados enquanto eles conversavam, mas as câmeras não filmaram. Então esses diálogos não vão estar no filme Get Back, essas cenas, são conversas. Então mostram muita coisa interessante na época. Como também também o lado ruim, né? Essa é a quarta e oitava parte. O outro lado das sessões Larry B, discussão.
Os Beatles também falaram sobre algo muito mais dramático, a perspectiva de uma própria separação e as tensões que às vezes aumentavam quando as câmeras rodavam. Como no dia que George em dia 14, né, como eu falei na primeira parte, no diário do George está assim: levantei-me, fui para Twickenham, ensaiei até a hora do almoço e deixei os Beatles. Aí o George chegou em casa e fez a música Wow, como conhecemos. Em sua ausência, Ringo, Paul e John disseram que se Harrison não voltasse, eles poderiam recrutar Eric Clapton. Pois bem, chegando nessa parte, deixa eu dar uma parada aqui. Hoje eu vi várias matérias falando, eles falando assim, eles estavam querendo recrutar Eric Clapton. Né? A história, na verdade, é que no dia da briga entre George e o Paul estava criticando muito os acordes que o George fazia, não estava gostando, então eu falei, não, toca dessa maneira. Pô, aí começaram aquela discussão, né? Porque o Paul não gostava da maneira que o George tocava os acordes, implicância, né? Aí o George respondeu, se você não quiser, chama Eric Clapton. Pois bem, depois dessa discussão, aí durante o almoço o George caiu fora, veio na cabeça, o John falou, vamos chamar o Eric Clapton e terminar logo essa coisa, entende? Então a história do Eric Clapton surgiu foi por causa da ideia do George. Não veio algo assim na cabeça do John, vamos chamar o Eric Clapton aí e terminar isso. Não, no meio daquela discussão, o Paul não estava gostando da forma que o George estava tocando. O George falou assim, tipo assim, você não está gostando do que eu estou tocando? Então chama Eric Clapton. Então veio na cabeça, vamos chamar o John, então, o que ele fez? O John falou, chama então Eric Clapton e vamos terminar essa coisa aí. Mas acabou não acontecendo. Pois bem, essa próxima conversa que eu vou falar é de um microfone que foi escondido disfarçadamente perto da mesa da cantina do estúdio, onde John, Yoko e Paul almoçaram e gravaram. O áudio foi que o responsável pelo John Harrison anotou, né, através de escutando, e anotou essa conversa. Bem, pois bem, John Lennon falando. Quer dizer, eu não vou mentir, você sabe, eu sacrificaria todos vocês por ela, Yoko. Ela vem em todos os lugares, você sabe. Aí o Paul McCartney. Então, onde está George? Aí Lennon, foda-se onde está o George. Aí Yoko falando, você pode recuperar o George tão facilmente, você sabe disso. Aí o John Lennon falando, mas não é tão fácil porque é uma ferida purulenta. E ontem nós permitimos que fosse assim mais fundo. Não lhe aplicamos nenhum curativo. Paul falando, veja, estou apenas assumindo que ele vai voltar, você sabe, estou presumindo que ele vai voltar. Aí o John falou, bem, você. Paul falando, se ele não está, então ele não está, então é um novo problema. Aí o John falando, se o quiser, ainda não tenho certeza se o quero, mas se decidirmos que o queremos como política, posso concordar com isso, porque a política nos manteve juntos. Pois bem, essa conversa que é bem interessante, mostra que eles estavam juntos, meio que tipo assim, eles sabiam, olha, temos um contrato, temos que fazer um disco, isso é o que manteve a banda junto. Por isso, né, com a morte do Brian Epstein em 67, eles ficaram que nem baratas tontas, porque eles falaram, a gente é músico, quem cuidava de negócio é o Brian. E aí o pessoal falou, e aí, quem é que vai administrar? Aí eles decidiram, não, vamos nós mesmos. O problema é que nenhum deles sabia administrar nada. Você vê que a Apple estava indo para o buraco praticamente, né? Pois bem, quando houve uma discussão sobre o novo lugar permanente de Yoko ao lado de John,
Paul advertiu como tentar ficar no caminho. Aí o Paul falando, eles estão exagerando sobre isso, mas John sempre faz isso, você sabe. Yoko provavelmente sempre faz. Então essa é a cena deles. Você não pode ficar dizendo, não exagere nisso, seja sensato, e não a leve às reuniões. A decisão é dele, não é da nossa conta começar a interferir nisso. Ele também tinha uma noção, ele tinha uma noção de como os futuros historiadores entenderiam dos Beatles. Aí Paul falando, vai ser uma coisa incrível, uma cômica. Depois, em 50 anos, eles se separaram porque Yoko sentou em um amplificador, ou apenas algo assim. Bem, você vê, John continuou trazendo essa garota. Não é como se houvesse qualquer tipo de linha divisória ou algo assim. Quando a perspectiva de um grande show ao vivo estava começando a diminuir, eles viam que não iam fazer nenhum grande show, então eles viram que aquelas estações que eles estavam fazendo no estúdio estavam virando para nada, ou tipo, não sabiam para onde ir, ou talvez gravação mais um disco. Pois bem, aí teve uma outra conversa assim, o Paul falando, até onde eu posso ver, existem apenas duas maneiras. É sobre isso que eu estava gritando na última reunião que tivemos, disse Paul. Nós vamos fazer isso ou não vamos fazer. E eu quero uma decisão, porque eu não estou interessado o suficiente para passar meus malditos dias peidando por aqui enquanto todos decidem se querem fazer isso ou não. Você sabe, eu vou fazer isso. Se todo mundo quiser, todo mundo quiser fazer isso, então tudo bem. Mas, aí todo mundo rindo, você sabe, é apenas um pouco suave, é como na escola, você sabe, você tem que estar aqui, e eu não. Você sabe, eu saí da escola, todos nós saímos da escola. Embora a separação dos Beatles tenha sido inicialmente abafada, os Beatles logo não existiriam mais. Mas enquanto eles tentavam superar, vendo que não ia rolar mais um grande projeto inicial de uma grande, né, apresentação, eles acabaram subindo, né, no alto do prédio e gravaram, né? Aí o diretor, Michael Lindsay Hogg, escreveu mais tarde, eles arrasaram, rodaram e se conectaram como faziam nos anos passados, amigos de novo. Quer dizer, que eles brigavam, mas depois baixava a poeira e falava, beleza, vamos fazer isso, como foi no Abbey Road, né? Meio século depois, sabemos que agora que não foi um acaso, mas o resultado final de 4 semanas, que após o início muito estável, foi muito melhor do que todos os relatos subsequentes surgiram. Algo cristalizado em um dístico que Lennon adicionou à canção de McCartney, a Got a Feeling, que tocaram 2 semanas no telhado, tocaram 2 semanas depois no telhado. Everybody Had Here, todo mundo teve um ano difícil, cantando no frio lá de cima, ou Everybody Had a Good Time, todo mundo se divertiu. E esse foi um pequeno gosto do conteúdo que vai ter no Get Back, além das fotos. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo. Foi só dessa matéria que saiu pelo The Guardian, que era enorme, mais informação. Eu só dei um resumo. Tem muito mais do que isso que eu relatei aqui para vocês. Tá lá no blog, só digitar no Google Diário dos Beatles, você vai achar lá. Título O Outro Lado das Sessões Lady B, está em 4 partes, né? Eu decidi separar em 4 partes. Dá um gosto desse livro, né? Do conteúdo desse livro Get Back, né? Que foi lançado agora em outubro. São trechos tirados de fitas de áudio, de conversa entre eles, quando as câmeras não estavam filmando. Então, quer dizer, essas cenas, essas conversas não vão estar no Get Back, que vai ser lançado em novembro. Além de umas fotos sensacionais, sobre os incríveis e tal. Então, isso aí foi para... Né? Então, são longas.
ok? Espero que todo mundo tenha uma boa semana, ok? E mais informações, né, vocês vão achar nos links abaixo. O Diário dos Beatles está no Twitter, no Instagram, no Facebook e a página dele lá, que vocês botam Diário dos Beatles no Google e você vai achar, tá lá, ok? Boa semana a todos, abraço a todos e valeu!